Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os dados são da Secretaria do Tesouro Nacional. 86% dos municípios brasileiros estão à beira da insolvência. A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro analisou a situação fiscal dos municípios brasileiros e constatou que má gestão e o desequilíbrio na distribuição de receitas no país leva as cidades brasileiras a uma situação de caos financeiro. Some-se a isso a falta de transparência e o cidadão vê sua vida piorar muito. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai discutir a situação fiscal dos municípios brasileiros com os deputados Júlio César, do PSD do Piauí, coordenador da Frente Parlamentar Municipalista, e Caetano, do PT da Bahia, ex-presidente da União das Prefeituras da Bahia. Deputados, o que pesa mais? Os municípios brasileiros são mal geridos ou falta dinheiro? Deputado Caetano. As duas coisas, né? Na verdade, os municípios hoje estão numa crise profunda, como bem você falou, como esse estudo também mostra, né? São 86% dos municípios brasileiros e 94% dos municípios do Nordeste, né? É o caos financeiro. Falta planejamento, falta equipe técnica dentro dos municípios, falta recurso. Os recursos têm diminuído cada vez mais, o FPM tem diminuído, a maioria absoluta dos municípios, elas têm transferência, fundo de participação dos municípios, né? A maioria absoluta dos municípios vivem dessa transferência da União, que é o FPM, e quando o FPM reduz, ou então não acompanha a inflação e a melhoria da economia, e quando a economia cai, aí, consequentemente, repercute imediatamente dentro dos municípios, né? Então, os municípios sofrem com isso e cada vez mais aumenta a despesa de pessoal, aumenta o custo da gestão e diminui o investimento. E o investimento é praticamente zero desde 2006, na maioria absoluta dos municípios brasileiros, né? Um ou outro município consegue fazer um investimento. Quando cai o investimento, aí falta a seringa, falta o medicamento, é o buraco na rua, falta iluminação, é o lixo na rua, então piora a vida dos municípios. Deputado Júlio César. É a má gestão, é a falta de dinheiro? Primeiro, eu quero analisar o Pacto Federativo instituído pela Constituição. Os municípios, dentro do bolo tributário nacional, eles ficam com 16%, 17%. Os estados ficam com 25%, 26%, e a União quase com 60%. E onde é que vive o povo brasileiro, onde é que tem os seus problemas e as soluções? São nos municípios. Os municípios e os prefeitos é que sabem a real necessidade do povo brasileiro. O Brasil tem 5.570 municípios, 5.570. Destes, alguns não estão apresentando o seu relatório à Secretaria do Tesouro, apenas 4.500 apresentaram. Foi com esses dados que a Frijan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, fez essa análise recentemente com os dados do Tesouro. E mostra que realmente os municípios estão vivendo um momento muito difícil. Por quê? A União, por exemplo, apesar de ter a maior participação no bolo tributário, ela tem a competência de emitir títulos, captar no mercado para financiar seus custos. Por isso que a União paga 300 ou 400 bilhões por ano só do custo da sua dívida pública. Os estados também podem fazer isso, pode fazer empréstimo com o aval do Tesouro. Mas a maioria dos municípios, só os que têm grande privilégio, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, conseguem o aval do Tesouro para se endividar. E eu me lembro muito bem, Caetano, que há 2 anos atrás o município de São Paulo negociou com a sua dívida com a redução de 47 bilhões de reais, do total de 48 que houve a redução nos municípios do Brasil todo. Só São Paulo ficou
com 47 bilhões. Então, são privilégios em favor dos ricos em detrimento dos pobres. O Caetano falou que mais de 90% dos municípios do Nordeste eles têm uma dependência do Fundo de Participação dos municípios e das transferências do ICMS. Mas o ICMS só é representativo onde tem base econômica. Eu estava falando aqui com o Caetano, por exemplo, São Francisco do Conde, lá na Bahia, tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, porque tem base econômica. Onde não tem base econômica, não tem essas transferências. Era essa questão que eu queria colocar. Parece que 75% dos municípios, segundo esse levantamento, não conseguem arrecadar mais de 20% da receita. Quer dizer, 80% tem que vir de fora. Quer dizer, o senhor foi prefeito de Camaçari, deputado Caetano. Não é esse o caso, né? Camaçari arrecada mais da sua receita, mas arrecadar 20% da sua receita é muito pouco. Essa dependência externa é muito grande. A dependência é muito grande. Camaçari, a dependência de repasses. Camaçari, por exemplo, tem um polo industrial, o maior polo industrial misto da América Latina. Não é? Então, ele produz 25% do ICMS de todo o estado da Bahia, sai de Camaçari, é produzido em Camaçari. Então, é uma receita que retorna uma parte dessa receita para o município de Camaçari. Mas essa é uma exceção. Não é? Os municípios, na sua grande totalidade, arrecadam através de quê? Não é? São poucos os impostos do município. É o IPTU, que o município não pode aumentar muito, né? Ele tem que seguir sempre uma tabela ali de reajuste, basicamente com relação à inflação, todos os anos, além do IPTU e ISS, né? E o ISS, boa parte do ISS, inclusive, não era definido no destino, não era arrecadado no destino, e sim na fonte, né? Nós mudamos isso aqui agora, que até vai ter um incremento bom para os municípios. Por exemplo, Salvador vai receber 73 milhões ano em função disso, né? Durante os próximos 4 anos, e então o município fica muito restrito, né? Então o prefeito, o gestor, tem que ter muita criatividade para ele ultrapassar essa fase difícil que o Brasil está vivendo, que repercute profundamente dentro do município. Ele tem que ter criatividade, ele tem que ter uma boa equipe, ele tem que ter um bom planejamento, porque senão ele não vai atender bem os seus munícipes. Então, daqui a pouco vai estar manifestação na casa do prefeito, como já está tendo em vários municípios, porque o gestor, durante 8 meses, o novo gestor não conseguiu fazer o planejamento, não conseguiu montar bem a sua despesa com o pessoal. Pessoal e custo público é uma coisa que já vem assim crônica dentro dos municípios, vai complicando a vida da gestão. O que vai significar para um prefeito que ele só ter poder sobre a arrecadação de 20% do que ele precisa do dinheiro? Bom, isso é a grande maioria, 80% dos municípios. Ele arrecada até 20%, mas tem município que está longe de chegar a 20%. E mesmo esses 80%, eles são constituídos das transferências constitucionais. É o Fundo de Participação dos Municípios, que tem crescido, é bom que se diga. Eu fui prefeito em 77, ainda muito jovem, o FPM representava 7% do IPI e do Imposto de Renda. Hoje representa 24,5%, porque tem ainda 22,5% mais 1% do mês de julho, que foi até um projeto meu de PEC e de outros deputados, e 1% de dezembro, que foi um projeto nosso, que é um extra que os prefeitos recebem no mês de dezembro. Mas falando nisso aqui, o que aconteceu depois da Constituição? A União passou a transferir responsabilidade, que era sua, sem passar a totalidade dos encargos daquela responsabilidade transferida. E houve um desequilíbrio. Também há um desequilíbrio também de gestão. Nesse estudo da Fijan, dos 4.500 municípios que ela analisou, mais de 2.000 eles extrapolaram o limite da lei de responsabilidade fiscal em relação ao percentual de pessoal. Então, isso é problema de gestão também. Mas, falando aqui, eu já falei nos privilégios, ele falou aqui São Francisco do Conde, Camaçari, por exemplo. Camaçari tem o valor, o ICMS lá, é mais ou menos a metade de Salvador. E Salvador parece que dá mais de 20 vezes, não, é umas 12 vezes ou 13 vezes maior do que Camaçari. Por quê? É a base econômica lá em Camaçari.
Lá em São Francisco do Conde, nós estamos dando 2 exemplos aqui do Nordeste. É porque tem uma refinaria de petróleo. Mas onde não tem, a Bahia tem muitos municípios pobres. Muitos pobres mesmo que vivem quase que exclusivamente dessas transferências, principalmente o Fundo de Participação dos Municípios Brasileiros. Eu quero crer que agora o governo está abrindo uma concessão de fazer empréstimos sem aval do Tesouro para município até 5 milhões. Eu faço um apelo aos prefeitos que corram Tesouro, consiga este aval, consiga, junto aos bancos, essa autorização para contrair esse empréstimo, que é muito importante para investimento, porque a grande maioria dos municípios do Brasil, e nós temos, a metade tem menos de 10 mil habitantes, mais ou menos a metade dos municípios do Brasil tem menos de 10 mil habitantes. E em regiões pobres, quanto mais pobre o estado, tem mais municípios, mais pobre ainda. E aí, então nós precisamos recorrer a esta possibilidade que o governo está dando de estes municípios tirarem até 5 milhões sem precisar do aval do Tesouro Nacional, que nunca aconteceu no passado em relação aos pequenos municípios. Bom, e a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre investimentos e pessoal. Até daqui a pouco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo a crise financeira nos municípios brasileiros com os deputados Caetano, do PT da Bahia, e Júlio César, do PSD do Piauí. Deputado Caetano, algumas vezes os senhores se referiram à questão da gestão de pessoal, do número de funcionários das prefeituras. O deputado Júlio César acabou de dizer, o limite da lei de responsabilidade fiscal é 54% do orçamento, se eu não estou enganada. Agora, os municípios também são responsáveis por saúde e educação. Quer dizer, quando o município estoura o limite de funcionários, é porque ele precisa prestar muitos serviços ou é porque tem realmente um empreguismo muito grande nas prefeituras? Em muitos casos, são as duas coisas, né? Obviamente que o gasto com a educação e com a saúde, 25% da educação e 15% da saúde, não resolve. Normalmente a prefeitura tem que entrar com algo mais, para chegar a 20%, 22%, para poder fazer uma saúde razoável, né? Razoável. Júlio César, que é o nosso coordenador do Nordeste, uma grande autoridade aqui nessa casa, você vê que ele tem os dados tudo, tem livro publicado, então ele domina muito bem isso e, na verdade, o que acontece? Você vai construir um posto médico. A construção é o mais fácil, a construir uma UPA é o mais fácil, a União até ajuda, mas o problema é a manutenção disso aí. É o custo que você tem com o pessoal. Aí você tem que fazer concurso para médico, tem que fazer concurso para professor, 25% para educação, não é nada. Merenda escolar, por exemplo, o que a prefeitura entra não é descontado nesses 25%, é pelo custo direto da prefeitura, né? Se bota a farda, a prefeitura é quem banca a farda. Camaçari, quando eu fui prefeito, eu botava a farda, botava o tênis, eu botava a mochila amiga e não entrava nos 25%. Isso tudo era custeado pela Fonte Zero, com recurso próprio do município, entendeu? Então, se o prefeito não tem um bom domínio, né, se ele não constrói um equilíbrio fiscal ali dentro, ele não consegue chegar bem nos 4 anos da gestão dele. Porque ele tem que ter um bom planejamento, volto a repetir aqui, um bom planejamento e acompanhar esse planejamento no dia a dia. A execução orçamentária para ele é fundamental que ele acompanhe, porque senão ele não consegue resolver os problemas principais do município, porque a folha é pesada, já vem um problema crônico, tem queda na arrecadação, e com o déficit que tem no nosso país, agora você está aqui hoje discutindo, a Dilma deixou o país com 96 bilhões de déficit, hoje está em 139 e está discutindo se vai para 170, 159, entendeu? Quer dizer, isso também repercute dentro dos municípios brasileiros, principalmente nos municípios. Quando tem qualquer crise no mundo, em 2008, 2009, teve aquela crise nos Estados Unidos e a crise também na Europa.
Isso repercutiu imediatamente, principalmente em municípios como Camaçari, que é um município que tem uma base industrial muito forte. Então a repercussão foi imediata. Eu era prefeito na época, em 89, Camaçari perdeu 80 milhões do orçado. Nós tinha um orçamento que 80 milhões foi perdido em função da crise internacional. Essas crises que existem na economia, elas repercutem também. Essa crise que está no Brasil hoje, quem primeiro é atingido é o município, porque é o município onde você mora, é onde você dorme, é onde você se alimenta, onde você trabalha, e é onde você também é enterrado quando morre, entendeu? É no município, tudo acontece no município só, e o Zé disse muito bem, só que é uma concentração de renda no Brasil que é preciso uma reforma tributária, né, bem organizada, bem estruturada, que possa retomar o pacto federativo e, consequentemente, ajudar ao município para que ele possa sair dessa. Pois é, deputado Júlio César, porque o prefeito, os prefeitos são sempre acusados de má gestão, de contratar gente demais. Toda mudança de prefeitura é uma acusação dentro da cidade, mas popularmente se acusa o prefeito. Agora, prestar serviço exige gente, né? É um problema para a prefeitura administrar pessoal também, não é não? É um problema. E nós o senhor que é um defensor aí da lei de responsabilidade fiscal, da sabe lei de que não é fácil, né? responsabilidade fiscal, mas eu conheço muitos prefeitos que assumiram agora há pouco tempo, que estão com dificuldade para trazer o município por limite da lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Porque o antecessor fez concurso, chamou muitos empregados, extrapolou o limite e a própria justiça não deixa ele tirar uma parte dos servidores e voltar para o limite da lei de responsabilidade fiscal. Esse é um questionamento muito sério que os prefeitos estão vivendo. E ainda lhe digo mais, no ano passado, se não fosse o dinheiro da repatriação, que na multa e no imposto de renda deu 8,9 bilhões de reais, divididos só para os municípios, fora o que foi para os estados, nós teríamos um limite extrapolado, aliás, um número de municípios com limite extrapolado bem maior do que o que aconteceu. Foi muito importante aquela arrecadação da repatriação, que frustrou agora. Por exemplo, o IPI e o imposto de renda, no ano passado, gerou 46,8 bilhões para a União, para os estados e para o município. Agora deu 2 bilhões, menos de 2 bilhões. Por quê? Porque muitos trouxeram o seu dinheiro e depois foram investigados pela Polícia Federal. Isso inibiu muitas adesões de que eu não quero defender quem fez errado. A lei diz quem podia trazer. O dinheiro tem que ser de origem lícita, mas mesmo de origem lícita, inibiu. Ilícita vai para a cadeia mesmo, e a Polícia Federal tem mais do que razão de investigar. Mas inibiu e foi uma grande frustração dos prefeitos com o compartilhamento dessa repatriação. E para a União também e os estados. Estava no orçamento 13 bilhões, arrecadaram em torno de 2 bilhões, quando da outra repatriação foi 46 bi. Deputado Caetano, o deputado Júlio César falou dessa questão da verba de 5 milhões, né, de uma nova linha aí que o governo federal, que a União está disponibilizando para os municípios para a questão de investimento. Os municípios brasileiros tiveram um índice mais baixo desde 2006 de investimento, isso, quando a gente está na véspera de eleições, quando os investimentos costumam crescer. Deputado Júlio César, os estados que menos investiram foi São Paulo, Minas e Bahia. Né? A gente fala sempre dos municípios mais pobres do Brasil, realmente os com maior problema estão no Nordeste, mas o menor investimento foi registrado nos estados mais populosos brasileiros, que talvez tenham uma requisição maior de serviços. Como resolver? Qual o problema dos municípios não terem investimento? E como se resolver essa questão? Como é que os municípios estão se virando nessa questão de investimento? Não tem investimento porque o custo da gestão é muito alto, o custo com o pessoal é muito alto, entendeu? E a arrecadação não tem crescido. E o que é investimento, né, em municípios? Não tem crescido. Por exemplo, o investimento é você fazer uma rua, é você fazer um posto médico, é você comprar equipamento, é você comprar ambulância para o município e tal. Então, o município, na sua grande totalidade, com raríssima exceção, não tem condição de fazer investimento. Obviamente que
A grande maioria dos municípios estão inadimplentes com o governo federal, com o governo do estado. Deixa eu te dar aqui um exemplo de gestão. O governador da Bahia. A Bahia tem o dobro da população do Rio de Janeiro, né? E recebe menos do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro recebe o dobro, né, de recursos. Tanto o governador da Bahia, ele visita 3 municípios média por semana para fazer investimento, para lançar obra e tal. Então, ele conseguiu fazer um certo equilíbrio e dentro do governo, um equilíbrio fiscal, ele conseguiu fazer um bom planejamento, ele já conhecia a máquina Rui Costa. Então, ele está fazendo uma boa gestão, enquanto os vários estados não estão pagando nem a folha de pessoal. Então, vai muito da equipe que tem, da criatividade do gestor e da capacidade que o gestor tem para poder sobrar alguma coisa do custeio, da despesa com o pessoal, para que ele possa investir dentro do município. A média de 2006 para cá, nos municípios brasileiros, é 6% de investimento. Me parece que não é nada para o município, para poder você organizar, reestruturar o município. Eu estava dando um exemplo para você no intervalo. Eu fui a um município chamado Ribeira do Amparo. Cheguei lá, procurei o prefeito não estava em casa. Um município pequeno, lá no nordeste da Bahia. Daqui a pouco o prefeito chega na garupa de uma moto, né, de bermuda e de sandália, com um capacetezinho. Aí esse prefeito estava fazendo o quê? Eu estava visitando aqui as ruas, deputado. Sabe por quê? Porque tem 3 meses aqui que eu não recebo nada, está tudo bloqueado na prefeitura. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tapar buraco, consertei a máquina, fiz as estradas, entendeu? Estou arrumando o município e ele não satisfação, porque ele estava ali dando satisfação ao povo, e sendo criativo na função dele, resolveu o problema da maternidade, sem ajuda de ninguém. Então, muita criatividade do gestor e a gestão presencial, o prefeito ali, perto da sua equipe, montando o trabalho para poder a cidade andar. Deputado Júlio César, o que significa para os municípios essa paralisia de investimentos? Isso, você falou aqui o que os mais ricos também paralisaram, né? E que as grandes dificuldades, você citou o caso de São Paulo, mas eu acho que esses no Estado, né? É o Estado, mas isso deve ser per capita, né? Porque São Paulo tem uma capacidade de investir muito, mas como tem tem 23% da população brasileira, então essa dificuldade deve ser per capita, que você falou. Em relação ao que o deputado Caetano, com todo respeito, a Bahia não tem o dobro do Rio de Janeiro, não, da população. A população da Bahia, o Rio, está um pouco maior do que a Bahia. O Rio tem em torno de 16 milhões, a Bahia chegou a 15 milhões de habitantes agora, né? Mas o que está acontecendo? É que a Bahia, por exemplo, é um estado que não tem privilégio. O Rio de Janeiro tem o privilégio do royalties do petróleo, tem o privilégio da presença da Petrobras, do BNDES, de outros órgãos, da Eletrobras e de outros órgãos lá que dá uma base econômica muito grande. Só esse royalties do petróleo representa muito. E o Rio de Janeiro, houve um aumento do royalties este ano, em relação ao ano anterior, no mesmo período, de mais de 70%. E o royalties do petróleo do Brasil, que você sabe que nós mudamos aqui essa regra, e uma decisão liminar do Supremo suspendeu a eficácia da lei que nós aprovamos aqui. Então, nós estamos lutando para que derrube esta liminar e divida com todos os estados e municípios do Brasil, porque o Rio de Janeiro, o estado e os municípios, ele fica com 80% do royalties do petróleo brasileiro. E principalmente agora que cresceu muito a participação do royalties dos grandes poços de petróleo. Então, nós queremos esta mudança. Além do mais, tem outros privilégios que o Rio de Janeiro tem em relação a outros estados. O Rio de Janeiro, por exemplo, tem uns 140 municípios. Né? A Bahia tem 417. 417. Então, a Bahia, em termos de área territorial, a Bahia é muito próximo de Minas Gerais, que tem mais de 850. Mas em relação ao Rio de Janeiro, a Bahia é 20 vezes maior do que a área territorial do Rio. Então, nós temos que mudar determinados critérios, determinadas leis que privilegiam muito quem já é rico e vai excluindo aqueles mais pobres. Nós temos que fazer uma compensação da divisão do bolo tributário nacional para diminuir as desigualdades sociais e regionais. Por exemplo,
A primeira vez que se aferiu renda per capita no Brasil foi há 74 anos atrás. O Nordeste tinha 17% da renda per capita brasileira. Hoje tem 13,5%. Então, isso, e ainda dizem que o Nordeste cresce. Se não fosse os programas sociais, estaria pior, porque o Nordeste está evoluindo. Acabaram com a Sudene, estão acabando com o Denox, os investimentos querem esvaziar, inclusive o Banco do Nordeste, tirando recursos do FNE para aplicar em outras atividades. E eu estou lutando para que isso não aconteça. Enfim, nós precisamos tratar os desiguais desigualmente, privilegiando os mais pobres, com a compensação do excesso de privilégio que têm atualmente os mais ricos. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Você também nos encontra no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.